Então, pessoal, a gente trouxe para vocês, assim, né, falando sobre coisas que estão acontecendo agora, nesse momento, aqui na França, sobre o ódio aos judeus, o antissemitismo, que infelizmente é uma realidade, né, que não acabou lá com a Alemanha nazista, né, mas que persiste, em tempos é mais velado, mas agora com tudo isso que aconteceu, contribuiu para vir à tona a posição de lideranças, de governos em relação ao que os judeus sofrem, como não são tão expressivos, então isso acaba sendo também um incentivo para toda palavra de ódio ir contra isso. Os judeus e Atos são dezenas de casos registrados por dia hoje na França contra os judeus. Isso nós, como cristãos, devemos assim receber essas coisas como algo inaceitável. Nosso espírito precisa se revoltar contra as injustiças do mundo. Não é só as injustiças contra os judeus, não. Porque o judeu é um povo como nós brasileiros, como americanos, como árabes. É um povo como qualquer outro povo. Não tem nada mais de especial que faz maior do que qualquer outro. Não tem, né? Mas são nossos irmãos e além disso nós temos assim uma identificação histórica, bíblica, histórica também genética, porque somos filhos de Abraão, né? Como os árabes também são filhos de Abraão. Todos nós descendemos de Abraão, mesmo você conhecendo ou não a sua genealogia, tenha certeza que viemos todos do pai Abraão, temos ele como nosso antepassado, né, ancestral, e é a promessa de Deus, somos a promessa de Deus. Infelizmente, a gente, como missionário aqui na França, é mais uma coisa que a gente precisa lidar, porque a gente não teve tempo para comentar em relação a como a gente lida com a situação, mas é de muita cautela que a gente procura ter, né? Porque eu tenho vizinhos e me relaciono com pessoas de confissão muçulmana que são de origem do Oriente Médio, que são origem do norte da África, e a gente precisa, assim, se manter com sabedoria, com cautela, de como que a gente se posiciona, de como a gente entra em determinados assuntos, para alcançar as pessoas no amor de Deus, né? Não na ideologia humana, não na narrativa política, conseguir transmitir o nosso testemunho e falar do amor de Deus, falar do amor de Deus, né? E eu tive uma conversa muito produtiva, né, com uma pessoa que estava com um sentimento contra, né? Dava para perceber, mas ele também com um certo cuidado e, e eu ali numa conversa jogando alguns pensamentos, algumas ideias assim, ele captou e falou assim, olha, isso aí que você está falando faz sentido. É melhor pensar dessa forma. E eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz porque eu estava ali como um agente pacificador. Então, se a gente quer entender qual é o nosso papel como cristão nesse meio todo, eu posso afirmar para vocês: somos agentes de paz. Nós não podemos esquecer que somos agentes de paz. É lógico que eu estou contra o Hamas. Pessoalmente, eu quero que acabe não só o Hamas, mas todas as letras de organizações terroristas. A gente sabe imagina o que é viver sobre o terror. A gente convive com esse tema. Minhas filhas vão para a escola e são treinadas como elas reagiriam num ataque terrorista na escola. Minhas filhas são obrigadas a treinar
Se caso um dia acontecer, desde pequena, desde criança, as crianças aqui, elas lidam com esse tema. Então isso é horrível. Você pensar que mora num mundo, que vive num mundo, perdão, que você tem que conviver com esse tema. Então a gente tem essa realidade, a gente vive essa realidade. E não podemos esquecer que somos agentes de paz e devemos amar os nossos inimigos até, né? Então, essa é a nossa visão de missionário em relação, pelo menos a minha visão, de como nós, como cristãos, como missionários, devemos estar atuando nesse momento onde que o ódio é um estandarte. O ódio é como fosse uma virtude, odiar. O odioso, a pessoa que odeia, ela se vangloria com ódio. Isso é uma coisa assim, cada vez mais visível. E se a gente não for para fazer diferença hoje, se a gente achar que não dá, tá, e aí, como que a gente faz? Já era. Se a gente não pode ter esse tipo de pensamento. A gente tem que permanecer no nosso propósito, na visão e no mandamento que Cristo nos deu. Ide, pregai o evangelho a toda criatura, até os confins da terra. Ensina o que eu vos ensinei. Compartilha as minhas palavras, façam discípulos. E disso a gente não pode desistir. Pode ter Terceira Guerra Mundial, pode ter a guerra, essa guerra pode durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. O ódio pode aumentar, o amor vai se esfriar, mas a palavra de Deus permanece.